Hoje eu quero te dizer que, independente do tamanho do deserto que você tem passado, Deus vai te dar recursos para você vencer esse deserto, porque Ele é com você, independente do desafio. Ele vai te dar a direção e a condição para que você alcance o resultado que Ele tem para a sua vida. Seja bem-vindo ao A Busca Devocional. Todos os dias estamos aqui buscando em Deus uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, mas buscando também, de forma prática e segundo a orientação da palavra de Deus, o caminho que nós precisamos seguir para que nós possamos tomar posse das promessas do Senhor para as nossas vidas. E o tema do nosso devocional hoje é como vencer no deserto. A gente vai ler o texto do livro de Lucas, capítulo 4, e versículo 1 ao versículo 13. Eu não vou entrar a fundo nos versículos em si, eu vou frisar o primeiro versículo e alguns detalhes dessas entrelinhas, e o último versículo, que vai chamar a sua atenção também. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender sobre o deserto. Deserto é um lugar de ermo, um lugar de solidão, é um lugar de dificuldades. Mas quando você passa por um deserto com a direção de Deus, o deserto se torna um lugar de aprendizado e de crescimento. A pergunta é, diante desse deserto, o que você decide? O que você escolhe? Viver ou passar por esse deserto com Deus ou sem Deus. E o porquê disso? Porque o sol nasce para todos, isso é um fato, assim como também todos nós vamos passar em algum momento por desertos. Só que, se a gente observar o povo de Israel no passado, aqueles que rejeitaram Deus, rejeitaram a direção de Deus, pereceram no deserto. Só aqueles que seguiram aliados com Deus, que conquistaram a terra prometida. E o exemplo do Senhor Jesus aqui vai mostrar de forma prática o que nós precisamos ter e o que nós precisamos viver para que diante desses desertos nós venhamos a alcançar a vitória, para que diante de toda a tentação, de toda a provação, de tudo aquilo que vem se levantando contra nós, nós possamos sobressair. E aqui no versículo 1 já fala o seguinte, olha, fala sobre a tentação de Jesus. Deixa eu colocar na tela aqui. E Jesus, cheio do Espírito Santo, e esse é o primeiro detalhe, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então a primeira questão é essa. Todos nós vamos passar por desertos. Existem aqueles que vão passar por desertos sem o Espírito de Deus, sem Deus, e aqueles que, ainda que no deserto, e por maior que seja o deserto, vão ter o principal, o mais importante, que é o que dá estrutura, para que diante desse deserto a vitória venha, que é o Espírito de Deus. O versículo seguinte diz, para você entender, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Ele segue falando, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava num propósito naquele deserto, num propósito. Então, uma das primeiras coisas que o diabo, de alguma forma, vai tentar é fazer com que no deserto, diante do deserto, você quebre o seu propósito. Você fuja do seu propósito. Você se desvie do seu foco, daquilo para o que Deus te chamou. Então esse é o primeiro detalhe sobre o deserto. O deserto vem para que, uma vez você sendo provado pelo diabo, a gente tem que entender e frisar o que está escrito na Bíblia, você possa quebrar ou fugir do seu propósito. Esse é o primeiro ponto. Então Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse. E Jesus lhe disse, ou lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então ele disse, está escrito. Frisa isso. Primeiro, no deserto, o diabo vai tentar quebrar o seu propósito ou levar você a quebrar o seu propósito com Deus. Mas Jesus disse, está escrito. A resposta do Senhor Jesus foi essa, está
escrito. Nem só de pão viverá o homem. O versículo seguinte fala: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos da terra. Ele fala: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Aí ele diz: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. O que Jesus respondeu? E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha só que coisa. O diabo tentou a Jesus com os reinos da terra como promessa. Detalhe, Jesus que é a palavra que estava no início, na criação. Jesus que é o filho primogênito do dono de tudo. Daquele que, como consequência, também é dono de tudo. E olha de que maneira que o diabo foi tentar o Senhor Jesus. A gente sabe que existe uma natureza humana dentro de nós, que de alguma forma os nossos olhos acabam se voltando para as coisas, para conquistas. E de alguma maneira o diabo trabalha na intenção de iludir, e essa é a palavra certa, assim como de alguma forma ele trabalha para quebrar propósitos, ele trabalha também para trazer a falsa ilusão, como se as coisas, os reinos desse mundo, fossem mais importantes do que o nosso relacionamento com o Pai, do que o nosso propósito propriamente dito. E é isso que a gente tem que estar atento a todo tempo. Quando nós passamos por desertos, o diabo vai trabalhar de alguma forma para tentar fazer quebrar o nosso propósito com Deus e para tentar nos iludir, como se as coisas desse mundo fossem mais importantes, mais preciosas do que o próprio Deus dentro de nós. E não que as coisas desse mundo não sejam importantes, conquistas, o dinheiro, ou qualquer tipo de realização, tudo isso é importante, sim. Mas a partir do momento que você coloca essas coisas na frente do seu compromisso com Deus, que você permite que essas coisas se tornem prioridades na sua vida, é aí que começa a falha, é aí que começa o distanciamento entre você e Deus. Então é uma das coisas que você precisa vigiar e entender. Olha o que Jesus disse, vamos voltar lá. Ele disse, e Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Só a ele, a mais nada e a mais ninguém. Então, de alguma forma, o diabo vai tentar no deserto te iludir para você se voltar ou voltar a sua adoração a outras coisas, a pessoas, para você depositar a sua esperança naquilo que passa, tirando assim a sua esperança de Deus ou em Deus. O versículo 9 diz o seguinte, o próximo versículo, ele fala: levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. O próximo versículo fala: porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então, o próximo versículo, versículo 11 diz: e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. O que aconteceu aqui? O diabo quis de alguma maneira tentar Jesus, mexendo até com o ego dele. Se você é filho de Deus, então ele vai ter que te guardar. Ele
Ele vai ter que colocar os anjos dele para que você não tropece em alguma pedra, como está escrito, para que você não venha se ferir. Isso é uma das coisas que ele trabalha na intenção, e principalmente quando você passa por um deserto, de despertar o seu ego com respeito à sua natureza divina, à sua natureza espiritual, ao fato de você ser filho de Deus. E com isso, ele tem como propósito de te levar a viver de uma forma inconsequente, de uma forma não sábia, não inteligente. E é aí que a gente entra no mérito da fé inteligente. Uma fé que nos traz consciência de que Deus pode todas as coisas, nós somos filhos, mas que existe um passo a passo, que existe um caminho a ser trilhado, que as coisas não vão acontecer com facilidade pelo fato de sermos filhos de Deus, mas que nós precisamos ter consciência e sabedoria em cada atitude, em cada ação, cada reação, cada decisão. E nisso, eu vou falar para você, no deserto, muita gente tem caído. As pessoas não têm buscado um direcionamento de Deus pelo fato delas serem de Deus, de se considerarem filhas de Deus. Elas têm caído nessa besteira de não usar uma fé inteligente, como se tudo fosse acontecer como mágica porque elas são de Deus. O passo a passo é, você entrega a sua vida para Deus, você faz uma aliança com Ele, você nasce de Deus, você busca em Deus direções, você cria estratégias e você faz a sua parte. Deus completa a sua vida fazendo a parte dele e trazendo os resultados que você precisa, as suas vitórias, as suas conquistas. E é nisso que a gente precisa focar na nossa vida dia a dia. Então, se você olhar no passo a passo dessas tentações que Jesus passou, e que são situações que eu enfrento, que você enfrenta em meio a desertos, nós vamos ser tentados a quebrar o nosso propósito com Deus. Nós vamos ser, de alguma forma, ser tentados a viver uma vida de ilusão e a nos desviar do foco principal, que é a nossa vida com Ele, que é a nossa aliança com Deus. E nós vamos ser tentados a viver uma fé que não é uma fé com inteligência, com sabedoria. E o que isso acarreta na vida de uma pessoa? Se você não vive uma fé inteligente, a sua fé não vai produzir para você os resultados que você precisa. Então você vai viver naquele sistema de eu creio, mas no final das contas o resultado é nulo. Eu creio, mas no final das contas o resultado é negativo. Você não consegue ter retorno da sua fé. E com o passar do tempo, qual o risco que você corre? Você vai enfraquecer na sua fé. Você vai desanimar. Então é importante a gente pegar o exemplo do Senhor Jesus e até para a gente finalizar aqui essa parte, o que a gente vê como segredo para você vencer os seus desertos? Primeira coisa é você passar os seus desertos com Deus, com o Espírito de Deus. Uma coisa é você viver os seus desertos sozinho. Uma coisa é você viver os seus desertos buscando vencê-los com a sua condição própria. Outra coisa é no deserto você ter o Espírito de Deus, que vai ser a sua companhia, que vai ser a sua direção, que é o que vai te guiar para tudo, para cada ação, para todo o caminho que você precisa seguir. Que é aquele que no momento de solidão vai preencher o seu vazio, o seu coração. Que é aquele que, ao invés de te deixar levar a consciência ou o pensamento de que aquele deserto veio para te arruinar, é o que vai te mostrar as lições. É o que vai falar para você aquilo que Deus quer que você aprenda. Para que em outras ocasiões você possa desenvolver, você possa evoluir. Para que você alcance resultados que você só poderia alcançar se você fosse preparado por aquele deserto. O Espírito Santo é aquele que fortalece em meio à nossa fraqueza, porque
Nós somos seres humanos, nós temos uma natureza humana. Nós temos as nossas fraquezas. E é no deserto que o Espírito Santo nos sustenta, que nos fortalece. E o outro segredo é a direção da palavra. É você entender a importância não só de você ouvir como agora você está ouvindo. É de você colocar em prática, de você buscar o conhecimento do que está escrito, é você ler a palavra, ler, se alimentar do que está escrito, muito mais do que se alimentar pelo que eu estou falando com você aqui agora, se alimentar da sua meditação, do seu devocional, é buscar em Deus a direção, é pedir para que o Espírito Santo venha falar com você, sabe, é você buscar se alimentar até nas suas horas vagas, até naquele momento que você está ocioso, é você investir em se alimentar, em ouvir as coisas do Espírito. Porque em cada detalhe, Deus vai ter oportunidade para falar com você, para te direcionar, para que diante do deserto, você não venha quebrar o seu propósito, você não seja iludido, para que diante do deserto, você não venha viver uma fé sem sabedoria, sem inteligência. E assim como Jesus venceu no deserto, você também possa vencer. Para a gente finalizar, no último versículo, ou os últimos versículos, diz assim, olha, e acabando o diabo, no último versículo, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo ausentou-se dele por algum tempo. Algum tempo. Em outros momentos, em outras ocasiões, ele foi tentado, ele foi provado, de alguma forma, em outras ocasiões, houve esse ataque espiritual novamente. Olha a importância de você ter o Espírito de Deus e você firmar a sua vida na palavra. Independente do momento, independente das circunstâncias, você vai ter o sustento de Deus. Você vai ter o direcionamento que você precisa para que em meio aos desertos você alcance a vitória. Esses são os recursos que Deus coloca à nossa disposição. O Espírito Santo e a palavra. Como que eu posso receber o Espírito Santo? Porque a palavra eu tenho que ler. É buscar a direção de Deus e meditar. Agora, como que eu posso receber o Espírito Santo? O Espírito Santo é você crer. Crer e colocar em prática os ensinamentos da palavra. Então eu aprendo qual o padrão de vida cristã que eu devo viver. Como eu devo me portar. Quais os sacrifícios que eu preciso fazer. A palavra me ensina. E quando eu obedeço essa palavra, quando eu pratico, então o Espírito Santo passa a ter espaço dentro de mim. E no momento certo, o Espírito Santo vem e habita no meu ser. Ele vem fazer morada no meu coração. Você já teve essa experiência? Você já recebeu o Espírito de Deus? Porque se você ainda não recebeu, essa é uma condição que você precisa alcançar para que você possa, em meio aos desertos, receber a sua vitória. É a partir daí que você pode estar garantido que, independente do tamanho do deserto, você vai alcançar no final dele o seu testemunho. Por quê? Porque, vou colocar aqui a tela de novo, e acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Em outras ocasiões, em outros momentos, você vai ser tentado, você vai ser provado, e o Espírito Santo e a palavra é o que vão te sustentar. É momento de oração, vamos falar com Deus, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tenha liberdade para operar aí dentro de você. Pai, nós estamos diante do Senhor em oração, estamos aqui na Tua presença, buscamos a Tua força, buscamos o Teu poder. Nós cremos que através da Tua direção, do Teu Espírito e da Tua palavra, independente do tamanho do deserto, somos mais que vencedores. Então nessa oração eu peço que o Teu Espírito venha ao encontro desse que participa desse devocional, que venha o Teu poder, que venha a direção da Tua palavra, meu Pai, para que essa pessoa não apenas
ouça ou leia, mas para que ela tenha entendimento, para que ela tenha direcionamento, para que ela possa ouvir diretamente do Senhor, Pai, aquilo que ela precisa. Então que haja essa conexão, que haja esse relacionamento contigo. Eu peço que venha a tua força, o teu poder, a tua luz, a tua graça sobre essa vida, que o teu Espírito dê a capacidade, o poder, para que diante dos desertos essa pessoa alcance a vitória. Receba o Espírito de Deus, a direção da palavra. O poder de Deus é contigo, é Ele quem vai te guiar para que em meio aos desertos, as tentações, as provações, você possa desfrutar de vitórias, de testemunho. Receba o poder de Deus. A luz do Altíssimo resplandece sobre a sua vida. A bênção dele vem sobre a sua casa, sobre a sua família e tudo que você tem buscado. Ele vai trazer para você, ele vai confiar nas suas mãos. Nas suas mãos. Porque tudo isso será para a glória dele. Então receba a força, receba o poder do Espírito de Deus e a direção da palavra, para que diante dos desertos você alcance a sua vitória. Se você crê, diga: eu recebo. A bênção do Senhor está sobre você, o Espírito de Deus, o Espírito de luz, de direcionamento. Priorize isso, valorize isso. Não permita que diante dos desertos o seu propósito com Deus seja quebrado, que diante dos desertos não permita ser iludido e não se permita viver uma fé sem sabedoria, sem inteligência, sem a direção de Deus, para que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. A busca devocional, não é inscrito no canal? Já se inscreva, vem fazer parte da nossa comunidade, vamos juntos nessa fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.